Que saudade! De volta aqui no nosso estúdios, nos estúdios do Evangelho Simples, nossa jornada por Atos e recebendo gente diferente, gente antiga também, matando saudade. Vamos daqui para lá o casal 20, ele mesmo, Nicolas e Laura. Não, aqui ou é mais 20 conhecido... e aqui é 30. Já começou, já, né? O Nicão, que é o nosso Silvio Santos, né, Silvio? Mas faz tempo que eu não edito, eu tô já ficando velho, não dá mais. É dízimo e oferta. É dízimo pra mandar, viu, gente? Semeio nessa obra, dizima, oferte aqui pra nós. Muito bom. E do lado direito ele, o baixista mais grooveiro que a gente está nessa mesa. Aqui, ó. Justin, uma salva de palmas para o Justin. Muito bom, Justin. Justin, que está solteiro, está atendido pelo e-mail cupido@evangelhosimples.com.br. Marca isso, tem tempo pra isso. Eu tô brincando, é claro, um homem que está totalmente dedicado aí às coisas de Deus, não está pensando em namorar por enquanto, diferente do Renan, que está desesperado para casar, ok? Então vamos lá, versículo Atos capítulo 23, sem demorar muito, curta, compartilha. Se você está assistindo, mas ainda não é inscrito, aqui do lado direito, aqui por aqui, tem um botão para você se inscrever, se inscreve aí e vai ser muito legal. Estamos em Atos 23, a partir do versículo 1, todo mundo está aberto aí? Sim, senhor. Muito bom. O objetivo de hoje é a gente encontrar encorajamento em Deus nos momentos difíceis. Não é fácil, né, negão? Encontrar encorajamento nos momentos difíceis não é fácil. Mas buscar, de fato, cumprir os nossos deveres, inclusive até na sociedade mesmo, os nossos deveres que a gente tem aí como cidadãos, né? Tudo isso a gente tem que entender isso. Vocês, alguém responda, você, Nicão, você já recebeu alguma carta, ou no nosso caso, talvez um WhatsApp, ou alguma coisa, que impactou a sua vida mesmo? Alguém que você lembra assim, não precisa dizer o que é, mas teve isso, assim, alguém te mandou alguma coisa e falou naquele momento cara, certo? olha assim? só pra você ver que é muito louco. Olha, eu tenho essa carta aqui. Caramba, que legal. Sério, cara, eu tenho. E é carta mesmo? É uma... Olha que legal, cara. Bacana. Isso daqui, de verdade, até hoje, me impacta. Legal. Minha mãe, minha mãe que escreveu, cara. Tem isso daqui muitos anos já. Que legal. E de certa maneira me impacta, velho. Só de pegar já dá até nó na garganta. Que legal, É graças mesmo, a Deus, cara. Bacana demais. Bom, vamos lá então ler o Justin, versículo 1 e 2 do capítulo 30 e 23. 1 e 2 diz o quê? Paulo olhou fixamente para o sinédrio e depois disse: Irmãos, eu tenho cumprido o meu dever diante de Deus, com toda a boa consequência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem uma bofetada na boca. Tu mole. Uma bifa, mano. Tomou um soco na cara, né? Um tapa na cara. Bom, o versículo 1 que você leu, Jess, o finalzinho fala assim, que estava com toda boa consciência. Algumas versões talvez até de consciência leve ou consciência pura. Isso é uma coisa, cara, que a gente tem que construir junto e entender que só é possível essa consciência pura através do Evangelho. Sim. Porque quando a gente está num contexto religioso só, a gente tem a tendência de fazer coisas para pagar os nossos pecados. Então, dependendo do contexto que você está, você tem que ajudar muito pobre para você pagar um pecadão que você fez. Pecou forte já, Nicolas? Eu acho que umas horas atrás, não tão forte, mas pequei. Sim, já. Isso, mas pecadão forte no passado também, né? Sim. Se você não entender que o Evangelho é o pagamento e a quitação para esses pecados que você cometeu, você nunca vai ter consciência pura e tranquila, entende? Então isso só o Evangelho pode fazer. Tem alguma coisa que pesa na consciência aí, Jess? Tinha, mas por não entender o Evangelho é a graça, não pesa mais nada. Agora tô tranquilo. Que legal, cara, muito legal. Então a consciência pura, a ênfase não está no que eu fiz, mas na consciência da eficácia do sangue de Jesus, do que ele fez pra gente, certo? Sim. Então a gente começa a parar de focar naquilo que a gente fez e começa a focar naquilo que Jesus fez pra gente. Isso é uma delícia, porque daí é uma possibilidade de nova vida, né? Uma chance de E lembrando que, reescrever. enfatizando o Evangelho, que o Evangelho é estar nele, né?
Estar em Cristo. Então, quando você tá nele, não é porque você vai, numa mágica, pirim, pim, pim, minha consciência agora é pura. Não, cara, você estando nele, você consegue ter uma consciência pura. Legal Tem que ser um demais. pirim, pim, pim, né? Agora pensa mais coisa errada. Não é, cara, isso vai ter, mas você nele, você vence. Isso e passa a ter uma consciência. Então, mas então não significa ou não significa que eu posso, sei lá, insistir em pecando, por exemplo? Como assim, Que se eu insistir tenho a pecando? consciência leve e a consciência não me acusa, então eu vou pecar à vontade. Como é que funciona isso? Isso daí já tem. Há controvérsia quanto a isso, né, cara? A graça não dá liberalidade pra você pecar, né, cara? É isso aí. Então, no meu modo de pensar, é assim, cara. Em Cristo, ele vai te levar a não ter uma vida de pecado. Não que você vai deixar de pecar, zerar seu pecado. Não, agora eu não peco mais. Não, você vai deixar de ter uma constância de pecado, de estar uma vida no pecado. Eu sempre digo que aquele que crê peca cada vez menos e pecados diferentes também. Tem que ser diferente. Se o cara está pecando o mesmo pecado faz 50 anos, alguma coisa está errada, irmão. Tem que buscar mais. Exatamente. Tem um texto de 1 João que fala assim, filhinhos, eu não estou dizendo isso para que vocês pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo. Então é uma delícia a mensagem da cruz aí, né? Com certeza. Muito legal. E aí tem um versículo muito legal que fala bastante sobre isso também, que é Colossenses 1:20. Fala o que, Laurinha? Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Trouxe a paz de volta pra gente através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso. Sim. Então só é possível essa paz que a gente está falando, inclusive de boa consciência, etc, etc, quando a gente entende aquilo que Jesus fez na cruz. Sim. Agora, então isso, a gente teve a consciência purificada. Permanecer com a consciência limpa também é condicional a gente ficar fundamentado nessa fé, Sim. que é o sangue de Jesus, ele continua eficaz. O sangue de Jesus não é só para a minha salvação, mas também a minha permanência. Sim, Tudo com isso é certeza. baseado no sangue de Claro. Jesus. A convicção de consciência pura depende da percepção espiritual, que só tem aqueles que nasceram no Espírito, nasceram do Sim. Espírito. Então, se você não nasceu de novo, irmão, e nascer de novo, o que é nascer de novo, Justin? É quando a gente nega as nossas próprias vontades e vive para Cristo, em todos os sentidos da nossa vida. Legal, isso tudo também. O momento quando a gente crê, na verdade, para a gente ser mais Passou simples, a é quando a gente crer, crê. a crer. A gente crê, a gente nasce de novo. Então, se você não nasceu de novo, você não tem como ter essa consciência pura, tranquila. É por isso, inclusive, Jess, você sabe também, tanto quanto eu, que as pessoas insistem dentro das religiões, como não nasceram de novo, aqueles que não nasceram de novo, que estão em religiões, eles vão tentar compensar as suas loucuras, os seus pecados, fazendo coisas para Deus, e aí vão virar a madrugada orando. Isso é bom, mas se isso for para quitar pecado, é ruim. É um sacrifício de tolo, né? Exatamente isso. Então ele pode ser legítimo, mas pode também não ser. Legal isso, olha, isso é bem legal que a gente está conversando aqui, é bem profundo mesmo, cara. E aí, para encerrar, antes de ler, Paulo era tido como um herege e por isso não poderia ter uma boa consciência segundo eles, né? Segundo a percepção deles. E aí esse fato com certeza causou ira no sacerdote, que é o contexto que a gente está falando. Então o cara que é um herege está dizendo que tem a consciência tranquila, como assim? Não é possível que ele tenha essa consciência tranquila. Tá estranho isso aí. Aí versículo 3, Nicão, fala o quê? 3. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir? Essa parede branqueada é um xingo. Paulo xingou ele, né? Xingou, parede branqueada. Como é que fala? É o bullying. O bullying de Paulo. Mas aí alguém vai dizer talvez também que foi mais uma prova que talvez Paulo tivesse algum problema de visão aí, né? Eu acredito que o espinho na cara de Paulo era um problema de visão. Até você manda um e-mail pra gente lá. Aliás, manda um e-mail pra onde, Justin? Se quiser conversar sobre o espinho na carne de Paulo. Fale com @evangelhosimples.com. Pronto, br.com. E aí, como se é verdade que ele tinha um problema de visão, que eu creio, ele xingou mesmo sem saber quem era, né? Ele era uma Ou coisa branco, mais... esse vulto. você aí, ô parede branqueada. O texto ele falou assim, cara, você vai me fazer. Vamos ler de novo o texto, ó.
você está sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir-me, né? Me bater em mim. Ele não podia bater porque a lei mandava que fosse um julgamento segundo a justiça. Levítico, se você quiser abrir depois, dá um pause aí e vai abrir. Levítico 19:15 fala isso. É necessário que as pessoas tivessem um julgamento antes de ser sentenciados, né? É por isso que a gente está aí, por exemplo, aconteceu o Lava Jato, as pessoas têm que ser julgadas e condenadas, e aí sim presas, né? Armava ser condenado direto. Armava, né? Mas deixa quieto, não vou tocar nesse assunto, não. Legal. E outra coisa que é interessante sobre o texto é que Paulo ele faz questão de invocar a lei para que ele não fosse acusado de ser alguém contra a lei. Porque essa era a preocupação dos irmãos lá em Jerusalém, quando mandaram ele que ninguém infringisse a lei. Então, Paulo ele anda dentro da lei. Legal? E, aliás, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? É uma coisa que eu falo pra galera, a graça, tem muita gente que entende, né? Agora eu tô na graça, Jesus cumpriu toda a lei. Eu falei, não, cara, é que com Jesus você cumpre a lei. A lei tem que ser cumprida ainda, entendeu? Então, com Jesus você consegue, agora sem você não consegue. É isso aí. Então, tem gente que confunde um pouco só. Não, inclusive do ponto de vista humano, cara, se é 50 por hora, é 50 por hora que você tem que passar. Você vai tomar multa, né? E se não tomasse multa também, teria que passar 50 por hora também, né? Versículo 4 e 5, Laurinha. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Legal. Então, Paulo ele não tinha reconhecido que era o sumo sacerdote, talvez corrobore ainda mais com a nossa ideia de que ele tinha problema de visão, né? Pô, desculpa, eu não sabia aí. No Novo Testamento, Ananias não era mais o sumo sacerdote, mas Paulo respeita a lei mosaica. No Novo Testamento, o sumo sacerdote judaico não fazia sentido mais, porque o nosso grande sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Mas ele respeita, ainda assim, ele respeita a lei mosaica nesse contexto que a gente falou. Ele não queria que as pessoas o condenassem por aquilo que ele não era, né? Um fora da lei, alguma coisa assim. Sim. E Paulo, mais uma vez, mostra para esses que estão julgando ele que ele era um cara que conhecia a lei. Sim. Então é muito legal que Paulo é bruto demais, cara. Eu gosto demais de Paulo. Devia ser chato para conviver, mas é um cara muito legal. Mas é com esse que a gente tem que andar. Pois é. Versículo 6, Justin. Paulo sabia que alguns deles eram saduceus e outros fariseus. Então ele gritou: irmãos, eu sou fariseu, como foram todos os meus antepassados. E estou sendo julgado hoje aqui, porque creio na ressurreição dos mortos. Então Paulo teve uma grande sacada. Paulo é inteligente, cara. Muito. Paulo é o cara. Ele trouxe a discussão, um assunto polêmico dentre os judeus mesmo, que era a questão dos fariseus e saduceus. Ele sabia que estava a galera lá, e aí ele fala, fariseu, ele cria na ressurreição. E aí, o finalzinho do versículo, né? Eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ele joga álcool e fogo na galera aí para tirar o foco dele, né? Sim. Muito legal isso. Versículo 7, Nicão. Havendo ele dito isso, houve confusão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Ganhou a simpatia e ganhou também alguns advogados fariseus nessa hora ali. Na hora, os caras falaram, peraí, o cara tá falando, eu também creio nisso. Paulo, ele ainda não sabia que ele ia para Roma ainda. Pode ser que ele pensasse que ele ia morrer ali naquele momento ali. Pelo contexto todo aí. E o que é legal é que ele não mentiu, ele não faltou com a verdade para se livrar. Sim, que é uma coisa que a gente pode passar, assim, às vezes uma meia verdade para fugir de algum problema que a gente possa ter, né? Criança adora isso, né? Quem quebrou? Segurando o negócio quebrado. Quem quebrou? Não sei. Que a gente amadurece, a gente tem nossas manias, né? A criança, ela tá aqui com a prova, a gente guarda e fala, não sei não. Eu não. O cara tá condenando, né? Não, que é seu, eu não. Versículo 8, Laurinha diz o quê? É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Legal. Então os saduceus, eles criam inclusive na reencarnação. Os saduceus. Pra você ver como a loucura que é, onde chega a pobreza doutrinária deles. Se não existe tudo isso, é o questionamento, né? Ressurreição, anjos, espíritos, o que eles estavam tão envolvidos com a religião? Essa é a grande loucura, né, cara? O que eles estão fazendo lá, né? O que eles estão fazendo se eles não criam nada disso? É muito doido.
Queria fazer contenda mesmo, né? cara, só que isso as nossas igrejas por aí, quando eu digo as nossas igrejas, Sim. assim, No contexto geral, no contexto né? geral, estão recheados de gente que estão e não Nossa, acreditam, cara. tá, um E monte. não creem, cara. Então isso é uma É loucura. um ateu cristão, né? E é um ateu cristão, né? E tem um texto de Coríntios, cara, 15, a parte B do versículo 32. Primeiro? É 1 Coríntios, não precisa abrir, mas ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É. Confirma aí, Larinha, às vezes eu falei de Prime- cabeça. 1 Coríntios. 15, 32. 15:32, tá? Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pronto, eu citei um outro versículo, mas isso também fala exatamente a mesma coisa. Fala. Cara, por que eu fiz tudo isso se os mortos não são ressuscitados? Por que eu me atreveria Se acaba aqui, vamos arregaçar com tudo. Que valeu a exatamente. pena, né? Por que eu teria sofrido tanto, né? Versículo 9, Justin. Então levantou-se um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, saltaram do meio para dizer que Paulo tinha toda a razão. Nós não vemos nada errado neste homem, gritavam. Quem sabe algum espírito ou um anjo falou a ele? Pronto, então primeiro ele ganhou os fariseus, né? Os caras levantaram a bandeira de Paulo, então foi muito legal a estratégia dele. Interessante também que talvez os fariseus acreditaram na possibilidade de Paulo ter tido uma revelação sobrenatural, porque o finalzinho do versículo fala, quem sabe algum espírito ou anjo falou com ele, falou então com ele, é isso mesmo. algum sentido faz aí. Foi uma gente se levantar contra Deus, né? No final. E aí, tem uma reflexão que o material traz, muitas vezes as pessoas, porque tem uma coisa que é o Pix cristão, meu irmão fala isso, o Bruno fala isso, o Pix gospel, que não, Deus falou comigo. Sim. Porque, cara, Deus mandou eu comprar um carro. O cara tá louco pra comprar um carro. Aí Deus mandou comprar um carro. Aí, cara, não tem espaço pra eu falar nada pro cara, porque se Deus falou com você, velho, então, quem sou eu? Quem sou Tá eu? doido. Então tem que tomar cuidado com essas revelações sobrenaturais. E aí o versículo 10, Nicão, fala o quê? A discussão ficou tão violenta que os comandantes, temendo que Paulo fosse despedaçado... Despedaçado, é mole, bruto, né, cara? Despedaçado. Puxa, mano, o negócio era Estraçalhado, faca na caveira mesmo. Mandou que os soldados descessem e tivessem no meio deles e o levassem para a fortaleza. Mole, cara. Muito louco. Então o nível de discussão foi acirradíssimo. Foi violento mesmo. Então, essa briga aqui foi tão violenta quanto o vídeo que eu vi hoje, que não vale a pena comentar sobre isso. O horário não permite. Melhor não. Versículo 11, Laurinha. Laurinha é o nome da minha filha número 1. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Muito legal, cara. Uma audiência direta com Deus, né? Intimidade total. Tete, velho. Wi-Fi ligado ali. Nossa Deus. Isso deve ser muito frenético. Muito louco. Paulo, ele não iria morrer em Jerusalém. A sua missão não acabaria ali, pois precisava testemunhar ainda em Roma. Então, dá uma certa tranquilidade, da convicção de saber que você não vai morrer agora. Talvez você seja apanhe. Sofrer você vai, talvez. Só do cara de Jesus ter falado tete a tete com o cara. Imagina. Nossa, sofri o que for. Não tava nem aí. É muito punk, né, cara? Mas eu acho, cara, que situações como o texto fala, o Senhor, né? Na noite seguinte, o Senhor pondo-se do lado dele. É muito legal isso mesmo, cara. Imagina. Eu sabe o que eu acho, Jesse? Não sei se você concorda comigo, cara, mas eu acho que muitas vezes, cara, no caso dele aqui, era a agonia extrema, sabe? Era o limite do sofrimento humano ali. E aí eu acho que Deus dá uma equilibrada. Então aparece ele mesmo bater um papo para deixar... Amenizar as A coisas, palavra né? mesmo diz que o amor verdadeiro lança fora todo medo, né? Então, quando ele se manifesta ali, cara, nossa, já era. Muito louco mesmo, cara. Versículo 12, Nicão, fala o quê? Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Os caras fizeram jejum. Uma greve de fome, né? Os caras tinham uma urgência, né? Revoltado, desesperado, né, cara? No decorrer da narrativa, a gente vai perceber que
o juramento que eles fizeram necessariamente não foi cumprido, né? Eles não se mataram, porque eles prometeram aqui, ó. E aí, aqui, ó, no mês seguinte, juramento solene que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. E não mataram Paulo. Eu tenho certeza que um olhou pro outro e falou assim, rapaz, tá rolando um churrasco ali, vamos voltar. Vamos voltar à vida Será normal. mesmo? Deixa quieto. Não vai dar Ô, certo. Laurinha, versículo 13 ao 15. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o conselho superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Então rolou uma conspiração geral, Ciladinha, né? com o consentimento do sumo sacerdote, que inclusive era quem deveria zelar pelo cumprimento da Sim. lei, é o cara que estava macumunado junto ali. Legal lembrar que a lei não permitia matar, então o fato deles estarem querendo matar mostra que eles não tinham comprometimento com a lei nenhuma, que eles estavam comprometidos com legislando em causa própria ali, né, cara, porque é uma coisa que tá bem delicada também. O texto fala que sob maldição, eles se prejudicaram sozinhos, né? Que venha maldição sobre mim se a gente não matar Paulo e não mataram. Quer dizer, eles... De qualquer jeito, eles ia estar lascado. Qualquer caminho que eles tomassem ali. Uma reflexão do material de novo aqui. Nós não podemos querer resolver as coisas na nossa força, pois somos especialistas em nos colocar em situações piores ainda. Isso é uma coisa Foi o que que a gente tem aconteceu de que... fato aqui. Mas fico impressionado com Paulo, porque em nenhum momento você vê ele questionando, né? Porque o tanto que ele perseguiu os cristãos, ele foi perseguido. Então ele soube muito bem que era E eu consigo... perseguir um cristão. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas, cara, o desespero dele querer levar o evangelho. Quando Jesus falou, cara, vai, o desespero dele, a vontade, eu tenho que fazer isso, cara, porque, entendeu? Mano, é muito louco. Eu li o 23, o 22 ontem, eu entendi um pouco. Cara, o cara entendeu e, uau, largou tudo, cara. O cara largou tudo e foi. Falou, não, tudo. Agora eu tenho que. Eu vi o cara, eu vi. Ele falou comigo e eu reconhecia. Mano, é muito Ele foi chapado. a mesma coisa, né? A única coisa Muito que é diferente na vida dele foi Jesus. Porque da mesma forma que ele era audacioso para matar, para perseguir, ele foi muito mais audacioso com Cristo. Sim, Ele não mudou em nada. É muito louco, muito louco. Na verdade, ele usou tudo isso Sim, para pregar isso aí. Cristo. Muito legal. Versículo 16, ô Justin. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo do plano deles e foi à fortaleza contar tudo a Paulo. Então, Paulo vinha todo de uma família de fariseus, né? E pode ser que o cunhado de Paulo estivesse também, inclusive, envolvido com os 40 ali, né? Não dá para saber, isso é só uma suposição nossa. Mas talvez o cunhado de Paulo estivesse nesse pacote aí, porque não é citado. O sobrinho fica sabendo, como é que ele ouve isso tudo aí. Então é legal, né? Só uma suposição. 17 e 18, o Justin. Este chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para contar-lhe. Assim, ele o levou ao comandante. Então, o centurião disse: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse este jovem ao senhor, para contar-lhe algo. Legal. Então, parece que um acesso fácil até a autoridade ali tinha. Talvez porque o comandante tivesse dado crédito a Paulo, porque Paulo disse que era romano. Semana passada, ele disse, né, quando a gente estudou no 22 lá isso. O julgamento baseado na lei talvez não fosse relevante para os romanos. Então, discutir as questões da lei judaica para o romano não quis dizer nada. Os romanos apenas queriam a ordem pública, botar ninguém, que não houvesse aquela confusão, aquele motim, nada disso. Então não é por amor a Paulo, mas pensando neles mesmos, que eles estavam querendo resolver a situação. Laurinha, do 19 ao 22. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: o que é que você tem para me contar? Ele respondeu: alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao conselho superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso,
pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Então, Paulo ele tomou uma atitude para ser protegido, né? Ele não ficou esperando um outro terremoto, né, para se libertar. Então, cabe também o ensino para a gente aí no sentido assim, o que a gente pode fazer para viver uma vida mais coerente, tranquila, a gente deve fazer também. Certo? Sim. Sim. Podemos fazer, vamos fazer. Versículo 23, então. Chamando 2 oficiais, disse-lhes: aprontai-vos para esta noite, às 3 horas, 200 soldados de infantaria, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Foi Uau, um exército, um exército. 10 vezes maior do que os 40 que eles tinham, Uau. que eles estavam ali esperando, né? Qual versículo que eu tô? 24. Vai lá, Laurinha, 24 a 27. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Só uma pausa aí. O Cláudio ele quis dizer que ele estava preservando a ordem do reinado dele, protegia. Não, eu protejo os romanos, etc. Do 29 ao 32, Laura, continue. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizeram as acusações na sua presença: Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipatride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deixaram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. Pronto, Antipátride provavelmente deve ser uma cidade intermediária ali, que depois de passar do sufoco nas proximidades ali, foram apenas os 70 cavaleiros conduzindo Paulo. Então levou até um pouco mais longe ali para fugir do contexto. O 33 que você leu, quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. Então, entregou Paulo e a carta, e a cavalaria foi embora nesse momento. 34 e 35, para finalizar, Justin. O governador leu e perguntou a Paulo de onde ele era. Ele foi informado que Paulo era de Cilícia. Sim, Cilícia. 35, Nicão, só para você não ficar sozinho. Eu te ouvirei quando aqui vierem os teus acusadores. E mandou que os prendessem no palácio de Herodes. Pronto, ele quis esperar os acusadores para entender a acusação direito. Conclusão: Paulo comporta-se diante das dificuldades com a plena certeza do governo de Deus, buscando sempre saber o caminho que o Senhor preparou para que fosse usado em sua obra. Estava sempre disponível para o que o Senhor quisesse fazer em sua vida. Em meio a tudo isso, Paulo nunca passa por cima dos princípios cristãos diante das autoridades, como vem a reforçar posteriormente no livro de Romanos, capítulo 13. Se você tiver curiosidade de ler lá, capítulo 13 de Romanos, do 1 ao 7, vai dizer sobre a sujeição às autoridades constituídas. Amém, gente? Show de bola. Quem está feliz, diga amém. Amém. Você está feliz? Eu estou feliz, amém. Você está Muito legal. feliz? Se você então quer mandar e-mail, a gente já falou, e-mail, eu reforço, Laurinha, qual é o e-mail? Fale com @evangeliosimples.com.br. Muito bem, Laurinha, muito bom. Fica com a gente aí, mais uma vez, mande para os seus amigos. Se você quiser montar um hippie desse na sua casa, a gente está aqui para te apoiar à distância.
Show de bola, baixa o aplicativo, também pode contribuir nos botões de doação, pode também, o que mais pode fazer? Pode comprar camiseta, caneca, o que você quiser. Manda e-mail pra gente lá. Beleza, gente? Obrigado, viu? Valeu muito, junto. Tchau! Tchau!